E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra do qual eu vou chamar Venha Antes do Inverno. Venha antes do inverno. E eu quero usar 2 Timóteo, capítulo 14. Eu gostaria que você entrasse comigo nessa narrativa impressionante do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa última carta. A carta ao jovem Timóteo é considerada como a última epístola, a última carta que Paulo escreve. Ela também é considerada a carta talvez mais reflexiva de Paulo. E ele está falando com alguém a quem ele ama muito, que é o jovem Timóteo. Um filho do coração que ele conheceu, sua mãe, sua avó, que eram mulheres que tinham se convertido ao cristianismo. E Paulo tinha um carinho muito especial pelo jovem Timóteo. E Paulo então está em Roma, no ano de 64 a 67 depois de Cristo, numa prisão fria. E ele então, ao escrever, ele tem apenas uma pessoa perto dele. Lucas, o médico, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E Paulo começa a escrever a Timóteo, ele fala de algumas pessoas. Paulo estava perto de ser decapitado, acusado falsamente por Nero, depois de provavelmente ele mesmo ter incendiado Roma e ter colocado a culpa nos cristãos. Então Paulo é acusado, e por ser um homem que tinha cidadania romana, ele não seria condenado com crucificação, que era apenas para bandidos. Ele teria uma morte martirizada através da decapitação. Porque até na morte se distinguia sua posição, sua nobreza. Jesus foi crucificado, Paulo, por ser considerado um cidadão de Roma, foi decapitado. E nesse contexto todo, nós lemos o que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 14, versículo 6 em diante. Ele diz assim: eu já estou derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, falando a Timóteo, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Eu enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, Timóteo, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os papéis para eu escrever, os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus, os gentios, a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória
para todos sempre. Amém. Mas também saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com seu espírito, a graça seja com vocês. Porque eu gastei boa parte do início dessa palavra mostrando os nomes que Paulo escreve, que para nós, numa leitura dinâmica, isso não faz sentido e nem relevância nenhuma. Porque eu gastei tempo dessa palavra falando nomes que para nós não tem nenhum apego emocional e nenhuma história na nossa própria jornada. Por que eu gastei tempo falando sobre Demas, um cooperador de Paulo, que segundo a carta abandonou Paulo por amar mais esse mundo? Por que eu falei sobre Crescente, outro cooperador que partiu para a Galácia, que hoje é Turquia? Por que eu falei sobre Tito, um colaborador próximo de Paulo, que foi para a região da Croácia? Por que eu falei sobre Lucas, o autor do Evangelho, como disse a vocês? Por que mencionei Marcos, conhecido também como João Marcos, que tinha tido uma discussão severa com Paulo, e Paulo disse: eu não vou com você. Barnabé então olha para o menino que inexperiente na jornada, diz: Paulo, então vá para Silas, com Silas para um lado, que eu vou com João Marcos para outro. Paulo teve uma discussão com João Marcos. Porque falei sobre Tíquico, que foi um mensageiro fiel de Paulo enviado para Éfeso. Porque falei de Carpo, que Paulo menciona que tinha deixado na casa dele livros, capa e os pergaminhos. Porque falei de Alexandre, alguém que machucou Paulo profundamente, que ele diz, ele se levantou contra a palavra: não deixe ele ter influência sobre você. Porque falei de Priscila e Áquila, esse casal tão amado por Paulo, que ele fala em outras cartas sobre eles. Porque falei de Onesíforo, um nome que a gente não daria a nossos filhos, que ele é descrito em outras partes do Novo Testamento como alguém que encorajou Paulo nos momentos mais difíceis. Porque falei de Erasto, que permaneceu em Corinto, o que indica que ele tinha responsabilidades e Paulo confiava nele. Porque falei em Trófimo, que Paulo menciona que ele, quando doente em Mileto, Trófimo ajudou ele no meio da doença. Porque falei de Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos, esses cristãos que estavam com Paulo na prisão. Hoje eu quero falar com vocês sobre a urgência do momento da nossa vida. Hoje eu quero falar sobre a importância de perceber as pessoas ao nosso redor. Hoje eu quero falar com vocês sobre que nossa vida tem gente, que outras pessoas ao nosso redor não dão valor algum, mas que nós sabemos quem são. Hoje eu quero falar com vocês sobre a vida que passa muito rápido e que pessoas são mais importantes do que coisas. Você pode lembrar de um carro que você tem, mas você, no máximo que você vai ter é saudosismo. Você não chora por carro, porque carro hoje você tem, depois se vão. Você pode lembrar de casas que você passou por toda a sua vida, mas casas você compra e você vende. Você pode lembrar e dar valor para uma roupa, para uma marca, para uma bolsa, para coisas caras que você compra. Mas na verdade essas coisas, elas se estragam,
elas acabam, elas perdem o valor. Mas tem algo que é mais importante do que todas essas coisas, chamado tempo, relógio, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você não pode comprá-lo, você não pode voltar atrás, você não pode antecipar, você apenas o tem nesse momento, para perceber, para discernir, para amar, para abraçar, para viver, para escolher, simplesmente assim. E o quanto nós perdemos esse tempo. E ao olhar para Paulo, nessa prisão, perto da sua morte, ele sabe que ele não vai ter mais tempo. E ele então agora, ele começa, naquela prisão, escrever e lembrar de pessoas. E ele começa fazendo uma autoanálise. Ele começa a dizer: Timóteo, lembra de uma coisa. Quando ele começa a carta, ele começa dizendo: Timóteo, eu já estou no meu fim, eu estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Mas eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé, e agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo do juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, Timóteo, todos aqueles que amam o tempo da vinda do Senhor. Todos aqueles que entenderam que não estão nessa terra para passear. Todos aqueles que compreenderam que pessoas passam na sua vida, Timóteo. O mesmo Paulo que viu prisões se abrirem no seu ministério, hoje está trancado numa prisão fria, sabendo que está perto do fim. O mesmo Paulo que fala para nós nessa manhã, diz: há uma importância do tempo na sua vida. E lá no versículo 12, coloca para mim no telão, Paulo diz: procure vir, versículo 12, procure vir antes do inverno. Procure vir antes do inverno. Sabe, queridos, quando o apóstolo Paulo fala de uma urgência a respeito de Timóteo, ele diz assim, perdão, acho que eu passei para vocês o texto errado, me perdoem. O versículo é o versículo 21. É 12 ao contrário. 21. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, eu peço uma coisa, procure vir antes do inverno. O apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo, ele estava dizendo: Timóteo, eu peço a você uma coisa, tenha pressa. Se você quer me ver, tenha pressa. Queridos, mas trazendo para a nossa realidade nessa manhã, onde talvez muitas pessoas tenham escolhido ficar em sua casa, assistindo online, simplesmente pelo comodismo de não sair, não se levantar, não pegar chuva, não andar no estacionamento, que ele vai deixar o carro e ele teria que vir até aqui para apenas um culto de 1h30. Quantos gostariam de ter oportunidade, fôlego, condições de se levantar num dia frio, de colocar a sua roupa, olhar para a sua família e dizer: filhos, vamos para o culto, vamos com os irmãos, vamos para a igreja, vamos celebrar a Deus. Mas pai, está chovendo. Por isso mesmo, nossa fé não está baseada nas estações, nossa fé está baseada na nossa afeição por Deus. Paulo diz: venha antes do inverno. Paulo está dizendo para Timóteo, e hoje eu digo para vocês, vida plena, é mais do que
o tempo ou a estação de inverno para nós hoje, mas é como captarmos a estação da oportunidade. É como nós ouvimos de Deus dizendo: Márcio, vá antes que o tempo frio chegue. Márcio, é tempo de agir enquanto você pode. Márcio, é tempo de fazer enquanto você pode, antes que as portas se fechem, antes que o momento mais frio e gelado que a morte vai te tomar acabe com todos os sonhos e com todos os projetos. Baixa um pouquinho para mim o retorno aqui, faz favor. Antes que as portas se fechem, antes que o inverno chegue e congele o terreno, quando todos os nossos esforços, eles simplesmente não têm mais como entrar em ação. Vida plena, eu quero dizer para você: venha antes do inverno. Faça algo antes do inverno, mude coisas na sua vida antes do inverno, corra para a tua missão antes do inverno. E o apóstolo Paulo continua dizendo: Timóteo, tudo o que eu preciso é que você chegue rápido. O apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, perceba o tempo. Meu irmão, Deus te trouxe nessa manhã para perceber o tempo. Depois de uma semana onde nós tivemos perdas, porque irmãos dessa casa tiveram perdas. Uma esposa que está aqui sentada na minha frente, perdeu seu marido de 32 anos, sábado passado, está com o bebezinho no colo. Quando você chora com o pai e com a mãe de cabelo branco, que tem que enterrar seu filho de 46 anos. Quando você senta de um lado de um menininho de 6 anos, ele olha para você e ele diz: pastor, o chefe do meu pai falou que não era para ele ter ido trabalhar aquele dia. Por que ele foi? Um menino de 6 anos, que a única coisa que ele tinha no mundo dele agora é a ausência de um pai. Venha antes do inverno, vida plena. Venha viver a tua vida, venha cumprir tua missão, venha amar as pessoas, venha cuidar dos seus, venha antes do inverno. O apóstolo Paulo, olhando para tudo isso que nós lemos hoje, o apóstolo Paulo nos ensina algumas lições. O apóstolo Paulo, ele começa a reconhecer e apreciar as pessoas que para nós não tem nenhum tipo de apego emocional. Você talvez tenha ouvido falar de pastora Lucélia na sua vida, mas que apego emocional você tem a ela? Eu tenho. Você já tem ouvido talvez falar do seu Sebastião, que lá em Borrazópolis se converteu a Cristo, mas Jesus o recolheu ainda tão jovem, deixando uma menininha de 6 anos, que cresceu longe de Cristo, porque perdeu paternidade, mas que se tornou minha mãe, e que por conta, eu tenho certeza, da semente do evangelho que meu avô, que era um presbítero, um pastor de uma igreja, deixou no mundo espiritual. Jesus me alcançou quando eu tinha 12 anos de idade, usando a pastora Lucélia. E eu poderia dizer de pessoas que passaram na minha vida, que abriram portas. Obrigado, Simone, por ter aberto a primeira porta de emprego no Boticário para mim. Obrigado, Arthur, por ter me ajudado a comprar o primeiro carro. Pessoas que para você não têm importância nenhuma, mas que chegaram na minha vida. Pessoas que eu tenho apreço, que eu tenho reconhecimento. Pessoas que passaram pela minha história, que me amaram, que estiveram comigo.
E o apóstolo Paulo aqui, mesmo na prisão, faz questão de mencionar pessoas pelo nome. Áquila, Priscila, Marcos, Lucas. E mesmo pessoas que ele foi tão intransigente, tão imaturo na sua liderança, e João Marcos também imaturo, quando eles tiveram aquela discussão tão pesada, tão dura, aquilo não foi para a vida toda. E eu quero dizer para você, meu irmão, tem discussões na sua vida que não podem ser para a vida toda. Tem brigas na sua vida, discussões, tem algumas coisas que você discorda que não podem ser para a vida toda. Tem gente que foi imaturo e você foi imaturo, e Paulo agora, no momento da sua vida final, ele está dizendo: João Marcos, traga-me João Marcos. Cada um tendo um papel vital na jornada de Paulo. Ei, vida plena, não passe nessa vida tão rápido que você esqueça das pessoas. Não passe. Não passe. Não passe nessa vida tão rápido sem olhar para as pessoas que estão perto de você, sem perceber as pessoas que um dia pararam por você, que abençoaram você, que abriram portas para você. Porque a ingratidão nos prende mais do que uma prisão. Você pode estar preso por algumas correntes que a própria vida te colocou, ou de uma doença, ou de uma solidão, ou de um luto, mas na verdade você pode estar livre dentro de tudo isso. Eu vi pessoas presas pelo câncer, e que foram levadas pelo câncer, mas na verdade elas estavam livres, muito mais livres do que pessoas que estavam vivas, desfrutando a vida, sem nenhum tipo de freio. Eu vi pessoas passando por momentos difíceis na fé, que estavam presos, sem nenhum tipo de esperança de mudança na sua história, mas estavam mais livres do que pessoas que pareciam estar vivendo o melhor momento financeiro da sua história. A realidade que você está não determina se você é livre ou se você é escravo. O que determina é você que atua naquela realidade. Quem te ajudou a carregar as cargas até aqui? Quem te ajudou a chegar até aqui? Talvez o que você precisa olhar para algumas pessoas é dizer: eu vejo você. Eu vejo você. E eu agradeço por você. Você talvez seja perto de alguém que seja próximo de você. Você pode dizer: eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. O apóstolo Paulo nos ensina aqui a avaliar nossa história sem amargura. Lá no versículo 6 até o versículo 8, o apóstolo Paulo faz aquela análise que eu falei para vocês no começo. Versículo 6, ele diz: já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Mas agora está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Tem amargura nisso, gente? Tem amargura em alguém que está terminando os seus dias aqui? Pelo contrário, ele diz: gente, está chegando o meu fim. Está chegando o meu fim e eu sou grato. E Paulo poderia estar amargo, mas em vez disso ele fala de uma coroa de justiça. Irmãos, nós podemos olhar para o nosso passado e ver apenas as derrotas. Nós podemos olhar para o nosso passado e ver apenas os problemas. Nós podemos olhar para o nosso passado e ver apenas o luto, a dor, a perda.
Nós podemos olhar para o nosso passado e ver apenas aquilo que foi nos tirado, nos arrancado, aquilo que nós perdemos. Nós podemos olhar para o passado e dizer: foi duro, foi difícil, cansativo. Nós podemos olhar para o nosso passado e dizer: meu Deus, que vida pesada que eu tive. Nós podemos olhar para o nosso passado e dizer: meu Deus, parece que aqui foi só sofrimento e dor. Ou nós podemos olhar para o nosso passado e dizer: Senhor, o Senhor esteve comigo em cada dor, o Senhor esteve comigo em cada choro, o Senhor esteve comigo e, Senhor, minha alma não se amargurou. Eu estaria no abismo sem fim se o Senhor não tivesse comigo. E obrigado, meu Deus, porque na eternidade, o tempo que hoje acaba quando o último suspiro é dado. Na eternidade, Senhor, haverá prazer, regozijo, alegria para sempre. Para sempre. E o apóstolo Paulo continua nos ensinando uma verdade, irmãos, e essa é a verdade do cristão. Ele disse: eu continuarei alegre mesmo quando o fim se aproxima. Paulo sabia que a sua morte estava próxima, mas sua fé estava focada mais do que nunca na eternidade. E Paulo então encontra alegria não nas circunstâncias, mas no cumprimento do seu chamado. Venha antes do inverno. Timóteo, venha antes do inverno. Sabe o que ele estava dizendo para Timóteo? Timóteo, tudo que eu espero de você é que você não atrase o tempo para a sua vida. Venha antes do inverno é mais do que uma expressão para Timóteo estar presente antes dele partir. É uma mensagem tão poderosa para nós, para quando chegarmos no fim da nossa história, nós não ficamos vendo as estações passarem, nós não ficamos impedidos, porque o inverno da nossa alma nos segurou de avançar. Quando chegamos no momento em que todos nós, irmãos, todos nós, teremos que nos apresentar diante de Deus, e o fim aqui nessa era vai chegar para todos nós. Que nós possamos nos regozijar, porque cumprimos o nosso chamado. A minha pergunta para você é: e você? Quando você enfrentar os invernos da vida, você também continuará alegre no frio? Ou você é daqueles que não se move, é daqueles que uma chuva te impede, um frio te impede, a dor da alma te impede, o desespero te impede de cumprir a tua missão? Outra coisa que Paulo nos ensina nisso, que Deus tem um modo de agir para cada estação da nossa vida. O que é interessante é que nosso amado pastor Frank, o Kiko do Canadá, trouxe uma das mensagens mais lindas desse ano. Ele falou sobre automato, sobre as portas que se abrem quando nós chegamos diante delas. E ele usa isso quando Paulo e Silas estão ali na prisão e a porta se abre de uma prisão, as correntes e algemas caem e eles estão saindo de forma sobrenatural, Deus agindo. Deus agindo. Então, quando eles estão prontos para ir, o carcereiro diz assim, querendo se matar porque perdeu o prisioneiro: não faça isso, estamos aqui. Deus estava no modo de agir poderoso.
Mas agora Paulo está numa cadeia fria. E agora Paulo está desesperado pedindo sua capa. E as portas, ele sabe, Deus não vai fazer desse jeito agora. Deus não vai fazer assim agora. Sabe, irmãos, porque às vezes Deus não faz do jeito que nós experimentamos lá atrás. Porque às vezes Deus nos ensina mais na prisão, na dor. Porque às vezes Deus nos ensina mais a reconhecer pessoas, amar pessoas, valorizar pessoas, nos momentos de perda do que nos momentos de festa. Porque muitas vezes a tua dor, o momento que você acha que você está vivendo a maior pressão da sua vida, é o momento que você mais está aprendendo. Por isso um bom cristão, ele sabe que a prisão que ele está, ele sabe que a dor que ele está enfrentando naquele momento é na verdade apenas um impulso para um milagre na sua vida. E o milagre muitas vezes vem com automato, mas muitas vezes vem com os portais da eternidade se abrindo para sempre. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que todos nós temos necessidades humanas. O apóstolo Paulo fala sobre muitas pessoas aqui, mas ele diz algo, ele diz: você pode pedir para trazerem minha capa, meus livros e meus pergaminhos? Queridos, uma das coisas que a gente precisa aprender na nossa jornada de fé é que a gente deixa coisas importantes na casa de quem a gente ama. E que em alguma estação da nossa vida nós vamos precisar daquilo que a gente, na nossa peregrinação terrena, nós deixamos com alguém. E algumas coisas dessas são preciosas para nós. Aquele valente Paulo, aquele sábio Paulo, o homem que deixou para nós a teologia da igreja, aquele homem que deixou os versículos mais importantes das pregações dominicais desde que suas cartas se espalharam, o homem que a gente repete seus versículos: eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós somos nova criação em Cristo Jesus. O amor nunca perece. E tantos outros textos que você traz em seu coração, porque o apóstolo Paulo foi usado para isso, e agora tudo que ele está pedindo, ele está dizendo: Timóteo, por favor, traga minha capa, para me aquecer do frio. O grande apóstolo agora precisa de cobertura. Sabe, irmãos, uma coisa que eu descubro é que mesmo apóstolos precisam de agasalho. Sabe, o que eu percebo é que uma pessoa pode ter chegado a qualquer lugar financeiro, de autoridade, de conquista, mas tudo o que nós precisamos no final da nossa história é de coisas que possam cobrir a nossa vulnerabilidade, que possam nos guardar quando a gente está chegando ao fim. Mas ele também diz uma coisa, ele diz: traga meus livros. E uma das coisas que hoje nós precisamos entender: eles podem tirar tudo de você, mas nunca vão tirar aquilo que Deus colocou em você como cultura, aquilo que você aprendeu, aquilo que você está vívido. O apóstolo Paulo, mesmo no final da sua vida, ele disse: gente, para
quem quer fazer leitura quando sabe que vai ser decapitado? Essa é uma das coisas que ainda me fica como um questionamento, porque Paulo pediu os livros dele para quem estava perto de ser decapitado. Na verdade, tem coisas que nos dão tanto conhecimento e que a gente sabe que as coisas também podem mudar de uma hora para outra, então a gente não para. O apóstolo Paulo, que falou sobre a esperança, ele estava dizendo para si mesmo, ele estava dizendo: tem uma coisa, só Deus determina o fim, ninguém mais. Enquanto isso, eu vou continuar crescendo. E eu quero dizer para você hoje, enquanto você tiver um suspiro, continue crescendo, continue lendo, continue adquirindo conhecimento. E ele pede também: me traga os pergaminhos, porque o apóstolo Paulo ainda tinha muito para dar. Deixa eu dizer para você, alguns de vocês já estão dizendo assim: meu Deus, estou ficando velho. Você tem muito para dar. E você que é novo hoje, aproveite o tempo, tic-tac, tic-tac. Venha antes do inverno, Timóteo. E por último, a equipe de louvor pode subir. Como tratar com pessoas difíceis? Lá no versículo 14, Paulo menciona Alexandre, o latoeiro. Ele diz assim: Alexandre, o ferreiro, o latoeiro, causou-me muitos males. Irmãos, aí eu quero dar uma dica para você nesse versículo. Esse é a melhor forma que um crente pode xingar alguém. Você não precisa se estressar, você não precisa falar qualquer tipo de palavra indecente. Você só pode dizer assim: o Senhor vai lhe dar retribuição pelo que você fez. Não existe nenhum tipo de posicionamento do cristão melhor do que essa. E no próximo versículo, eu vi que vocês são prontos ali. Ele diz então para Timóteo, ele diz: previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Eu falei, acho que semana passada para vocês, que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Provavelmente era sua doença nos olhos. Dores profundas. Mas nós podemos usar essa expressão do apóstolo Paulo para dizer: tem pessoas que são o nosso espinho na carne. E eu acredito também que o Alexandre, o latoeiro, foi um dos espinhos na carne de Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo. Ele diz: Timóteo, eu quero lembrar que ele me fez mal, mas não quero levar amargura por conta da maldade dele. Eu quero apresentá-lo ao Senhor, e eu quero dizer que eu não posso retribuir nenhum mal, mas ele está nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo estava dizendo: Timóteo, agora tem uma coisa, faça a sua parte, proteja-se de pessoas malignas, proteja-se de pessoas malvadas, mas deixe nas mãos de Deus, porque Ele vai cuidar de todas as coisas, porque Ele é fiel para recompensar cada um segundo as suas obras. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: o tempo é precioso. Venha antes do inverno, para você carregar latoeiros no seu coração, pessoas que te machucaram, que te feriram. Tem muita gente maravilhosa na sua vida. Tem sua esposa, tem seus pais, tem seu marido, tem seus filhos, tem seus amigos. Tem muita gente maravilhosa na sua vida. Para você ficar amargurado por conta de latoeiro, de ferreiro, de gente que te fez mal, pessoas que te tiraram coisas, que te tiraram pessoas, pessoas que amargaram a sua vida numa estação. Venha antes do inverno. Olhe para o que importa. O tempo passa rápido, as crianças crescem rápido, sua mulher e seu marido vão envelhecer rápido.
Daqui a um tempo você não vai conseguir mais ter tanta energia para o trabalho. Então adquira conhecimento agora, estabeleça hábitos de leitura, ame a Deus. Não fique em casa na chuva, nem no inverno. Venha antes do inverno. Crie os seus filhos na presença de Deus, faça eles amarem a casa de Deus. Encontre amigos na casa de Deus, venha para o grupo de crescimento, para que você tenha pessoas que você vai dizer: essa pessoa passou na minha vida. Faça gente na jornada, participe de grupos de irmãos na jornada. Ame pessoas, cuide de pessoas, se importe com pessoas. Não espere até que seja tarde demais para fazer o que Deus está chamando você para fazer hoje. Se for para ir para missões, vá para missões. Se for para servir aqui no ministério, não espere amanhã. Se for para entregar, para poder fazer algo por essa casa, faça hoje. Se for para amar alguém, ame hoje. Eu gostaria de falar para vocês tantas coisas nessa manhã. De um casal que mandou um vídeo hoje pela manhã, depois de 33 anos escravo na religião. Impediram eles de ter filhos. 2 anos nessa casa. Ouvindo aconselhamento e ouvindo a palavra, decidiram adotar e foram buscar 3 filhos. Eles já têm 33 anos de casados. Nunca é tarde para amar. Nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar, para construir a vida, para amar essa criança, para não deixar a amargura entrar no coração. Quando eu liguei, nós ligamos, eu e a Naime ligamos para a irmã que está chegando agora, nem se batizou ainda. Ela disse: pastor, está doendo muito, mas eu não estou decepcionada com Deus. Eu não estou. Está aqui no culto. Irmãos, eu teria tanto para falar de pessoas, mas você tem o nome delas. Você tem gratidão no seu coração. Você tem pessoas na sua vida que você pode dizer: eu preciso ir antes do inverno. Antes do inverno. Vamos nos colocar em pé. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho, glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Irmão, se você tem alguém que você precisa deixar nessa manhã aqui, que é Alexandre o Latueiro na sua vida. Se tem pessoas que você está amargurado porque você ainda tem questões, pode ser uma questão de pessoas que tiraram algo de você, que machucaram você, que traíram você, que rejeitaram você.
Você precisa seguir para amar quem precisa ser amado. E que você possa usar apenas uma oração nessa manhã. Que o Senhor o retribua conforme as suas obras. Senhor, nós dizemos isso nessa manhã, que o Senhor o retribua conforme as suas obras. Que o Senhor o retribua conforme as suas obras. Está nas tuas mãos, Senhor. Eu não vou carregar amargura, eu vou carregar alegria no meu coração. Pai, eu agora oro pelos irmãos que estão aqui, por aqueles, Senhor, que decidiram vir antes do inverno. E eles estão dizendo: Senhor, eu quero honrar pessoas, reconhecer pessoas, cuidar de pessoas. O tempo passa rápido, Senhor, e nós oramos nessa manhã, declaramos sobre os seus filhos, que o Evangelho de Cristo Jesus seja revelado ao nosso coração, para termos uma vida segundo a Tua vontade. Obrigado por essa manhã, meu Deus. Obrigado porque nós podemos estar aqui. Obrigado, Senhor, porque respiramos, porque nós podemos nos levantar, nós podemos, Senhor, participar desse culto. Obrigado porque podemos tocar pessoas. Obrigado porque nossos filhos podem estar nos kids. Obrigado, Senhor, porque nossos filhos podem estar no Volts. Obrigado, Senhor, porque nós temos um lugar para chamar de família da fé. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você é novo aqui, não vá para sua casa sem deixar teu nome ali, sem pegar um presentinho nosso. Venha ser família conosco. Deus abençoe, um bom domingo. E olhe para a pessoa que está perto de você e diga: eu vejo você, eu vejo você. Deus abençoe.